Boa tarde, igreja. Quanto tempo eu estava, acho que mais de 20 dias de maratona, trabalhando, entre aspas, descansando. Eu estava com saudade da comunidade. Mas teve muita coisa. Teve comida típica, teve EBF. Deixa eu Matheus pegar aqui. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, o texto para compartilhar. O tema aqui que é cada casa uma igreja. Cada casa uma igreja. Nossa igreja, a igreja, na verdade, do Senhor Jesus Cristo, não se limita só a esse prédio. Onde quer que a gente vá, seja nosso trabalho, seja a faculdade, seja principalmente a nossa casa, que ela seja também uma igreja. Que ela seja um local onde o Senhor Jesus habite. Ele fale também no nosso coração e mude também o nosso coração, tanto dos casais quanto dos familiares, e para cada como um todo. E para que nós saímos daqui, não com aquela ideia de que eu saí da igreja, não. A igreja é onde se reúne, é um movimento de pessoas, de cristãos. Então, onde quer que tem dois ou três falando, nós temos Jesus. Então, que a nossa casa também seja da igreja. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar testemunho. E também temos que falar com Deus, principalmente em oração. Eu queria que abrisse o texto, se vocês tiverem a sua Bíblia, Mateus 6, 5, que fala justamente da oração. É a oração mais conhecida do mundo, vamos dizer assim, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Mateus 6, 5, vai do versículo 5 até o 15. Então o Senhor Jesus ensina os seus discípulos e muitos que estão ali presentes como devemos orar. E orar da forma correta. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldade em nossas vidas, que a nossa mente está tão conturbada, que a gente ora de qualquer jeito. E Deus, na sua misericórdia, o Espírito Santo intercede por nós, Jesus, como é nosso mediador, que acaba suprindo a nossa necessidade e até atendendo nossos pedidos, se for da vontade do Senhor Jesus. Mas tem uma forma correta, tem uma prioridade, a qual agrada a Deus. E através da oração do Pai Nosso, que é muito instintiva a todos nós vamos aprender isso, aprender como orar de maneira correta. Quais são as prioridades que o Senhor Jesus nos passou através da oração, que é um modelo a nós seguirmos a oração do Pai Nosso. Vamos ler o texto antes de começar, versículo por versículo, que verso 5 diz assim, Mateus 6,5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé das sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Na verdade, ele diz que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam antes de mesmo de pedir. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem os outros as vossas leis, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as vossas leis, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vamos orar. Deus, Pai do céu, Senhor Jesus, estamos, Pai, na tua presença, no contexto do coração do Senhor, que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente, podemos entender, colocar em prática o que tu pediu. Ó Senhor, fala no nosso coração, seja conosco nesta tarde, Pai. Abra todos os nossos corações aqui, para que às vezes nós temos uma vida tão preocupada, tantas coisas, trabalho e tudo, mas nós queremos
e nos ajuda a colocar em prática. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oração é algo muito importante na vida do crente. E por isso que o versículo 5, Jesus começa dizendo assim: e quando orar. Jesus não está dizendo que se orar. Ele fala, e quando orar. Ou seja, ele está pressupondo que todo crente, em algum momento, vai orar. Vai orar. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida. E quando orar. E quando orar. Porque se ele falasse se, seria assim, eu vou orar hoje, amanhã talvez, se sentir vontade. Não. É uma obrigação de todo cristão, de todo crente de Jesus Cristo, orar. E orar sem cessar. E nós temos motivos para orar todo o tempo. Todo o tempo. No trabalho, na escola, em casa principalmente, reunindo a família, os filhos, a esposa, o marido. Orar sem cessar. Orar por aquela pessoa que te fecha no trânsito. Em vez de chamar o palavrão, mas não ora para aquela pessoa que acabou de me fechar aqui, para que eu solte o palavrão. Ora para Deus, para que ele mude a forma de conduzir. Orar para nossos amigos de trabalho. Orar para os nossos cônjuges. Orar para os nossos filhos. Nós temos que orar por alguém que esteja passando necessidade da nossa igreja. Senhor, tem uma irmã ou irmão da nossa igreja que está desempregado, está passando por necessidade. Eu oro pela vida dele. E já que tu tocou, Senhor, no meu coração, me ajuda a eu ir lá também, a abençoar ele de alguma forma, com dinheiro, com a cesta básica. Então, tem motivos de oração o dia todo, de orar sem cessar. Por isso Jesus começa. E quando orar, é perseverar na oração. Obrigado. E aí, continua. Jesus, como disse, a oração do Pai Nosso é muito instrutiva. E ele diz duas maneiras que nós não devemos fazer quando estivermos orando. A primeira é não usar a oração como forma de se promover. E ele continua. São duas. E quando orar, não sejam como os hipócritas. Não sejam como os hipócritas. Essa palavra hipócrita todo mundo conhece, mas no tempo de Jesus já usou. Hipócrita no grego quer dizer que é se esconder atrás de alguma coisa. Antigamente, a palavra hipócrita, ela veio dos atores antigos, que eles se escondiam atrás de uma máscara. Não sei se vocês já viram em filmes, tem um pauzinho com uma máscara, ele está sorrindo e por trás tem alguém. Aquela máscara chamada de hipócrita, aquela máscara que depois veio até o próprio Senhor Jesus, há 2 mil anos atrás, usou essa palavra. É se esconder atrás de alguma coisa. A pessoa podia estar chorando, mas a máscara estava dizendo que estava sorrindo. Então Jesus usa esse termo aqui para as pessoas quererem mostrar o que não é. Então não sejam como os hipócritas. E ele dá um exemplo dos fariseus. Olha só. Ele fala assim, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Os fariseus na época eram as pessoas religiosas, as pessoas mais conhecidas religiosas. E eles queriam cumprir toda a lei de Moisés, mas todo mundo sabe hoje em dia que eles eram hipócritas. Eles colocavam fardos pesados nas pessoas, mas não queriam um dedo só mover aquilo que eles estavam transmitindo às pessoas. Ou seja, se pecado na lei de Moisés fosse carregar 2 quilos, eles diziam que pecado, por exemplo, pecado no sábado. Se você trabalhar no sábado, você está pecando. Então, o fariseu fala assim, se vocês carregarem 2 quilos, já é pecado. Então, eles queriam colocar um fardo que já era pesado dos irmãos, mais pesado ainda, querendo estipular algo. Então, eles eram hipócritas. Por quê? E Jesus usa eles por quê? Porque na lei de Moisés é dito que o fariseu ou o judeu ia orar 3 vezes por dia. E os fariseus iam o quê? Eles iam no canto das praças, como diz aqui. Não sejam hipócritas, que gostam como os fariseus. Ele fala fariseus, quando orarem, não sejam como os hipócritas. E se referindo aos fariseus, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Ou seja,
ele queria o que? Se promover. Ele estava usando a oração a se promover. E é isso que Jesus está combatendo aqui. Jesus não está proibindo de orar em público. Ele que está proibindo aqui é de querer aparecer, se promover pela oração. No tempo da sinagoga, os irmãos se reuniam em círculo, e quando chegava na hora de orar, eles falavam assim: pedi para o irmão fariseu aqui fazer a oração, ele levantava e, oh Deus, oh. Então ele fazia uma oração longa, bonita, mas na verdade não era aquilo. Ele não estava vivendo o que ele estava falando, praticando. Por isso que uma vez os discípulos disseram: Senhor, nós temos que ouvir o que os fariseus dizem. Sim, vocês têm que ouvir tudo o que eles dizem, mas não imitem o que eles falam. Não imitem, porque eles são hipócritas. E qual será a recompensa deles? Jesus diz aqui. Em verdade, ele diz no final do verso 5: eles já receberam a sua recompensa, que é o aplauso humano. O máximo que eles vão receber é o aplauso humano, porque o coração deles não é reto. Isso a gente pode aplicar à nossa vida. Eu estou pregando aqui, estou vindo à igreja e falando de Jesus, mas a minha vida pode não ser reta. E se eu oro a Deus e não conserto a minha vida, significa que eu sou um hipócrita. Então Jesus está combatendo a hipocrisia. Então aquela oração longa, bonita, mas na verdade não se condiz com o fato do que eu estou vivendo, principalmente dentro da minha casa, principalmente da minha esposa, dos meus filhos, do meu trabalho. Então eu estou sendo um hipócrita. Então Jesus aqui, a primeira coisa que ele diz que não devemos fazer na oração é ser hipócrita. E a segunda é a vã repetição. Mas antes de chegar na vã repetição, verso 6, ele fala assim: mas ao orar, entre em seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Como eu disse, Jesus não está proibindo orar em público, mas ele está dizendo assim: se for para se promover, vá ao seu quarto. Fala ao seu pai que está em secreto, porque o nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Então ele sabe do que a gente necessita antes mesmo de nós pedirmos. Jesus não está proibindo, como eu disse, orar em público. Ele está proibindo o quê? A hipocrisia. A hipocrisia. E quando ele diz para orarmos no nosso quarto, é para que nós tenhamos o quê? Uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus. Porque onde nós estamos orando em secreto, no nosso quarto, no nosso trabalho, sozinho no banheiro, onde for, quer que a gente esteja, Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. Então, o que Jesus está combatendo aqui é a hipocrisia. É interessante que depois da reforma protestante, alguns grupos estranhos saíram de lá cristãos que interpretaram as falas de Jesus para entrar no quarto e orar em secreto a seu pai, que ele ouve em secreto, de forma literal. E nesses movimentos que vieram a vir depois da reforma, eles se reuniam como igreja, liam a palavra de Deus, cantavam louvores, mas não oravam. Iam orar só depois que chegavam nas suas casas, dentro do seu quarto. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está querendo evitar a hipocrisia. É que nós usarmos a oração para nos promover. É uma das coisas que Jesus está dizendo para não fazer durante a oração. E a outra é a não repetição. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Eu estou dizendo a importância da oração para a vida do crente. A importância, porque tudo começa quando nós oramos. Porque muitas das vezes, lá em Tiago 4, Tiago vai dizer que a gente não recebe porque não pede, e quando pede, pede mal, para usar os nossos direitos e prazeres. Então, até o modo de nós orarmos, a gente ora para mim, para eu, para fazer a minha vontade, e não busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas, claro, mas não, é sempre uma oração egoísta, uma oração hipócrita. Às vezes eu me pego fazendo isso. É por isso que a oração do Pai Nosso é muito instrutiva. Isso vai refletir o quê? Lá na nossa igreja, aqui também, na nossa casa. Quando nós vamos nos reunir como família, sentar à mesa, na hora do almoço, jantar e orar. Orar de forma correta. Como eu falei, claro, muitas das vezes a gente caminha conturbado. A gente ora de qualquer jeito, Deus intercede porque Ele é misericordioso e gracioso.
Então ele combate também o Senhor Jesus a vã repetição. Veja bem, verso 7. E orando, não use vãs repetição como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Veja bem, imagina só um filho, meu filho chegar, a minha filha falar: pai, eu quero comer, pai, eu quero comer, pai, eu quero comer, pai, eu quero comer. Meio enjoado, cansativo, vou acabar dando comida, mas se meu filho chegar: pai, eu preciso comer, eu sabe da minha necessidade, se eu não comer eu posso ficar doente. Ele está dialogando comigo. É isso que o Pai que está no céu quer, que nós abrimos o nosso coração para com Ele, falar onde dói a nossa necessidade, não usar de repetição, de vã repetição, como muitos movimentos fazem, até mesmo o próprio Pai Nosso, de acordar ao Pai Nosso, dormir ao Pai Nosso, e sempre uma mantra, um amuleto já. Até o próprio, alguns movimentos usam a Ave Maria, também repetição, e Jesus diz assim: não, isso não funciona. Deus quer que nós abrimos nosso coração para Ele, falarmos onde é que dói, onde é que nós estamos falhando, e se a gente não consegue chegar, Senhor, me mostra aonde está o meu erro. Por que a minha casa ainda não se transformou em uma igreja? Por que não é bem-vindo lá, no meu casamento, nos meus filhos? Por que meus filhos estão assim? Alguma coisa que eu estou fazendo é algo que não está te agradando. Isso é orar, isso é brigar e perseverar em oração. Então Jesus falou assim: não use de vão repetições, como ele usa aqui. Posso dar um exemplo dos pagãos, paganismo, a oração paganismo é assim, os deuses de pagãos. Eu lembro de um episódio no Antigo Testamento, alguns irmãos vão lembrar aqui, sobre Baal, o profeta Elias e os discípulos de Baal, no primeiro rei, se não me engano. Eles estavam no altar. A disputa era a seguinte: que os discípulos de Baal colocavam um altar, um cordeiro ou um animal em cima do altar, e o orar para Baal, o Deus deles, jogar um fogo do céu e consumir todo o altar. E eles começavam a orar: responde Baal, responde Baal, responde Baal. Aquela oração repetida: responde Baal. E eles se autoflagelavam, se cortavam, passaram o dia todo se cortando e pedindo, falando a mesma coisa: responde Baal, responde Baal. E Elias, olhando assim, tirou brincadeira com eles, falou: olha, fala mais alto, talvez o teu Deus não está ouvindo, fala mais alto, talvez ele esteja no banheiro. Elias, o profeta Elias, ainda ironizou. E quando chegou a vez de Elias, ele pediu para botar o animal no altar, e pediu para jogar em um balde de água, para ficar bem molhado esse animal, e orou uma só vez: Senhor Deus, joga fogo do céu, consome esse animal que mostra que tu és Deus. Todo mundo conhece a história: o fogo desceu do céu, consumiu todo o altar do seu lugar. Isso é oração. Por isso o Senhor Jesus está combatendo aqui a boa repetição. Bom, não que eu não tenha usado já o próprio Pai Nosso, como eu disse, quando eu estou com a minha vida conturbada, com a minha mente perturbada, eu me valio do Pai Nosso muitas vezes, como muitos aqui de irmãos, Pai Nosso, que estão no seu caso do teu nome, para poder direitar minha mente. Mas o que agrada a Deus é nós abrirmos o coração para com Ele. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que essa porta de emprego? Por que essa doença? Por que eu não consigo? Esse pecado eu não consigo me livrar? A minha casa, por que, Senhor, que a minha casa não te recebe? Eu estou na igreja aqui, estou fazendo tudo pelo meu vídeo certo, mas a minha esposa não é crente, meu filho, o que está faltando? O que é que eu preciso fazer? É perseverar em oração diante de Deus. Amém? Então, o verso 8: não seja portanto como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de me pedirem. Deus sabe da nossa necessidade, mas Ele quer que nós saibamos também. E Ele sabe. E agrada a Deus quando a gente fala com Ele. Ele inclina o ouvido para ouvir. É por isso que nós temos que perseverar em oração para com Ele. E aí nós entramos na oração propriamente do Pai Nosso, que é uma oração, como eu disse, muito instrutiva. Então Jesus, Ele falou que nós não devemos
é ser hipócrita, se promover pela oração e nem praticar vãs repetições. Duas coisas que Jesus disse que nós não devemos fazer. Então, o que devemos fazer? Verso 9: portanto, orem assim, disse Jesus: Pai nosso que estás no céu. Olha como ele começa: Pai nosso que estás no céu. Pai, nenhum de nós, irmãos, nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Nenhum de nós somos. E Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Amém. Um Pai que cuida, um Pai que provê, um Pai que é misericordioso, é gracioso. Por isso que, através por Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre o homem e Deus, nós somos encorajados a chamar Deus de Pai. Porque nós fomos adotados por Deus. Nós não éramos filhos de Deus, mas através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. E por isso que Jesus nos ensina nos encoraja a chamar Deus de Pai. Pai nosso. Por que nosso? É para nos lembrar que não é pai meu. Significa que eu tenho uma família. Que nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja com milhões de irmãos no mundo afora. Então essa ideia de que eu e Deus, um Deus vertical, não existe. Nós fazemos parte de uma família, por isso que o Senhor Jesus fala assim: Pai nosso. Nós temos milhares de irmãos, milhares de irmãos no mundo afora. Então essa ideia de que eu sou um desidejado, eu Deus sozinho em casa, pelo menos a minha esposa e meus filhos juntos, não existe. Se tu ama a Deus, tem que andar em comunidade, em família. Não existe pai meu. Apesar de muitas das vezes você fala meu pai, por que está acontecendo isso? Mas temos que entender que não é pai só meu, é pai nosso. Nós somos uma comunidade, uma família. Uma família. É por isso que Jesus instrui assim: Pai nosso que estás no céu. Por que estás no céu? Como disse, é muito instrutiva a oração do Pai Nosso. Jesus está fazendo aqui uma comparação, vamos dizer assim, com os pais terrenos. Eu, por mais que eu seja um pai bondoso, amoroso, gracioso com a Ana e com a Amanda, mas eu jamais vou me comparar ao Pai Celestial que está no céu. Porque Ele que está no céu, Ele tem, na verdade, as mesmas qualidades que eu tenho, mas Ele não tem os defeitos que eu tenho. Então é o Pai Nosso que estás no céu. Não é fazendo uma diferença entre o Pai terreno e o Pai que está no céu. O Pai que está no terreno, por mais que o pastor Lucas ame o pastor Tadeu, tudo, admire ele, tudo, mas ele é falho. Ele é pecador, mas Deus que está no céu não. Então é por isso que é o Pai Nosso que está no céu, que nos abençoa, que nos guarda, que é misericordioso, é gracioso, é infalível. Por isso que Jesus refere-se ao Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, ainda no verso 9, no final. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. E como Jesus fala, santificado seja o teu nome, mas Deus já é santo. É que Deus seja santificado através de você, através de mim, através do meu testemunho, da minha vida, das minhas ações. Senhor, santificado seja o teu nome no meu casamento, santificado seja o teu nome na minha empresa, santificado seja o teu nome, seja santificado na minha comunidade, aonde quer que eu vá, o teu nome seja santificado e glorificado através do meu testemunho, através da minha vida. É isso que quer dizer santificado seja o teu nome, através de mim, através do meu testemunho, através de como eu me comporto, como eu tomo decisões, do discernimento que eu tenho na minha vida, as decisões que eu tomo. Santificado seja o teu nome. É isso que Jesus está dizendo aqui, que Deus seja santo através do nosso testemunho, através da nossa vida. Verso 10: venha o teu reino. Venha o teu reino através da minha pregação. Venha o teu reino nas coisas que eu falo na minha empresa. Venha o teu reino
através daquela salinha onde as tias estão falando com as crianças. Venha o teu reino através dos missionários. Venha o teu reino através da nossa comunidade. Venha o teu reino através da IBF. Venha o teu reino. Me usa, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, Deus tem uma vontade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que eu peça algo a Deus, mas que não seja da vontade dele, como o Lucas falou anteriormente, o não de Deus também é bênção. Porque o não de Deus pode ser o teu livramento. O não de Deus. Deus sempre começou a história da humanidade dizendo não. Disse não para Adão, não comerei do fruto. E começou já dizendo não. Ele diz não para todos. Se esse não for o propósito dele. Então, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus prevalece, mesmo que me doa, mesmo que isso me cause feridas, mesmo que eu saia daquela empresa e não entenda, Senhor, por que eu saí dessa empresa? Mas é a vontade dele. Nós temos que confiar em Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Às vezes a gente confunde fé com pensamento positivo. Eu não ia falar isso, mas me veio aqui à mente. A gente confunde fé. Às vezes a gente tem um sonho e a gente ora a Deus dizendo assim, esse sonho vai se realizar. Isso vai acontecer. Eu creio que isso vai acontecer. Vai acontecer. Tem muita fé que vai acontecer. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Fé é quando nós temos um sonho, colocamos na mão de Deus e se acontecer, se realizar esse sonho ou não, que seja feita a vontade de Deus. Eu vou descansar na vontade do Senhor. Senhor, eu queria trocar de cidade, eu queria morar naquela cidade. E eu trabalho para isso, oro para isso, mas nunca aconteceu. Mas que seja feita a tua vontade. Porque eu tenho fé, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que se eu não conseguir fazer isso, é porque a tua vontade prevaleceu. Eu tenho muita fé que esse meu ente querido que está doente não se faleça, não parta desse mundo. Eu oro para Deus para isso. Mas se ele partir ou não, que seja feita a vontade de Deus, porque eu confio nele, eu sei o que ele faz para mim é melhor do que eu quero para ele. E isso é fé. O resto é pensamento positivo. Então fé, além de coisas que a gente não vê, é descansar no Senhor. Aquilo que está acontecendo na nossa vida, que seja feita a vontade de Deus. Confiar nele. Assim na terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O céu, a vontade de Deus, Jesus está ensinando que a vontade dele se prevaleça aqui na terra, como está prevalecendo no céu. A vontade de Deus no céu já está sendo feita plenamente pelos anjos, estão adorando. E os homens que estão lá, com seus corpos glorificados ali, que já partiram desse mundo, já estão na presença, em espírito do lado de Deus, já está feita a vontade de Deus plenamente no céu. Então a oração que Jesus está ensinando, que seja feita a tua vontade, seja feita aqui na terra como no céu, porque o céu já está feito a vontade de Deus. E que venha a tua vontade seja feita também aqui. E depois que nós orarmos, Jesus está dizendo, pedindo que seja feita a vontade de Deus, é aí que nós podemos orar por pão, perdão e proteção. Veja que isso é secundário. Veja que depois que orarmos para que seja feita a vontade de Deus, que venha o teu reino, etc., aí sim nós podemos pedir a Deus pão, perdão e proteção, já no final da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus nos ensina para pedir o pão. Por que o pão? O pão é o alimento mais básico. É o alimento
Jesus está nos ensinando que Deus não vai deixar o seu filho morrer de fome. Então, tem a promessa. O pão nosso de cada dia não é hoje. Agora, se nós pedimos já queijo, presunto, filé, algo a mais, o pão não tem promessa. Isso tudo a mais faz parte da promessa de Deus. Isso, o que tem algo a mais, a nossa cesta base, é graça de Deus. Queijo, presunto, até manteiga é graça. É graça. Então, se faltar em minha casa e na sua alimentos como esse que você tem aqui, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não me ama. Deus se compromete a dar o pão básico e não deixa nós morrermos de fome. Então, o pão nosso nos dá hoje e é para cada dia. Nós não oramos o pão de amanhã, é o pão de hoje, porque cada dia basta o seu próprio pão. Então, Deus nos promete dar um pão, não vamos morrer de fome. Para hoje, amanhã a Deus pertence. Por que isso, meus irmãos? Para poder ficarmos na dependência de Deus todo dia, perseverando em oração, todo dia. O pão de hoje, amanhã a Deus pertence, nós sabemos. E amanhã vamos orar de novo, Senhor, ao nosso lugar hoje, novamente. 12. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Irmãos, aqui é um ponto crucial da oração do Pai Nosso, creio eu, no 12, e perdoa as nossas dívidas, como assim também nos perdoamos aqueles nossos devedores. Dívidas aqui, por mais que a gente pense que seja dívida financeira, mas não é. Nós, quando pecamos, quando somos desobedientes a Deus, nós adquirimos uma dívida diante de Deus. Dívida essa que nós não conseguimos pagar. É um Deus santo, um Deus perfeito, que nós desobedecemos Ele através do nosso pecado. Então perdoe a nossa dívida. Eu consigo pagar a minha dívida com Deus, com dízimo, com oferta, porque eu estou aqui pregando, porque eu venho à igreja, porque eu sou uma pessoa obediente pela obra? Não consigo. Por isso o que nos resta então? Perdoe a nossa dívida. Só pedir, Senhor, eu estou em débito contigo. Eu estou em dívida. Eu quebrei os teus mandamentos. Eu sou um pecador miserável. A única coisa que me resta é que me perdoe. Porque eu não consigo pagar. Nada que eu faço vai pagar o que eu fiz. Eu sou pecador. Mesmo que eu não queira, eu pego instintivamente. Perdoe. É se debruçar diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoa. Perdoa a minha dívida. Perdoa a nossa dívida. Só que parece que Jesus diz aqui, dá uma condição. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então, é como se eu pequei, estou em débito, em dívida com Deus, e falo, Senhor, me perdoe. Deus me perdoa. E em seguida, assim como nós perdoamos aqueles nossos devedores, e é como se Deus virasse para mim e falasse, André, e o seu Antônio lá que tu não fala, que tu não perdoa, e a tua irmã lá que tu não fala há 1 ano, e teu pai que tu não vê mais e tu não fala com ele. Eu fico vendo a cena assim como se, Senhor, eu estou em débito contigo, eu estou endividado, me perdoa, Deus, me perdoa, te perdoa. Mas tu também não está perdoando. Parece que Deus está condicionando o perdão que Ele nos dá a como nós tratamos as pessoas. E Ele vai enfatizar isso, Jesus, mas não vou explicar isso bem, para não ficar confuso. No verso 14 e 15, aqui para o final, porque se perdoarem, 14, aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. 15, se porém não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Parece que o perdão de Deus está condicionado na maneira que eu trato as pessoas, não? Parece que para mim ser perdoado por Deus, eu preciso perdoar o fulano. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. Só uma pessoa que nasceu de novo, que recebeu o Espírito Santo,
que teve a mudança de vida por completo mediante o Senhor Jesus Cristo, consegue perdoar. Então Jesus está dizendo assim mesmo, que a expressão visível, uma prova, digamos assim, cabal, que você nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus habitando em você, em ti, é o modo como tu trata as pessoas, é o modo como tu perdoa. Porque se eu não consigo perdoar, significa também, lá no verso 15, que eu estou mostrando publicamente que eu não fui perdoado por Deus. Não é que o perdão em si me garanta o perdão de Deus, mas o perdão que eu libero para as pessoas mostra que eu já fui perdoado por Deus. Não sei se deu para entender. Vamos ler de novo. Porque se perdoar, 14, os outros, as ofensas deles, também o Pai de vocês está no céu perdoará vocês. E se não perdoar, ele também não perdoa. O 15. Parece que é uma condição, mas não é, meus irmãos, é uma expressão visível. É aquilo que nós já estamos vivendo. Porque se eu tenho uma pessoa que eu não consigo perdoar, tipo assim, aquele camarada ali, eu não consigo perdoar ele. Eu vou levar para o túmulo aquela mágoa que eu tenho com ele, porque o que ele me fez, não tem perdão. E quando eu morrer, eu vou ter uma surpresa. Porque eu estou mostrando com essa minha atitude que eu não fui regenerado, que eu não nasci de novo, que eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim. Porque se eu nasci de novo, fui regenerado e tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu consigo perdoar. Amém. Não significa que eu vou andar com aquela pessoa, não significa que eu vou andar de mão dada com aquela pessoa. Não, mas ele vai dizer para ela assim: Senhor, fulano, eu te perdoo em nome de Jesus. O perdão, meu irmão, não é um sentimento, assim como o amor, não é um sentimento. O perdão é uma atitude que nós tomamos. É chegar para a pessoa e falar: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo. Tudo o que tu fez para mim é como se não tivesse feito, apesar de tudo o que tu fez, mas eu vou porque eu sinto aquela vontade de perdoar, porque o Espírito Santo me dá. Diferente, não sei se deu para entender. Então não é uma condição, não é porque se eu estou perdoando, Deus está perdoando. Eu estou perdoando porque eu já fui perdoado. Tá? É só quem está, o Espírito Santo está habitando. Então, se você, irmão, ou eu, tem alguém que nós sentimos mágoa, que não perdoamos até hoje, não falamos com essa pessoa, então você está mostrando para todos, inclusive para Deus, que você não foi perdoado, que você não tem o Espírito Santo habitando. Isso é muito sério. É muito sério. Amém? Versículo 13, para finalizar, meus irmãos. Eu já pulei para o último, agora para o final. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Qual é o mal aqui? O mal é a personificação de Satanás. O mal aqui que Jesus está se referindo, que nós devemos clamar a Deus, não. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Porque Satanás está todo o tempo ali, ó. Nos tentando, mas Deus só permite Satanás nos tentar até um certo limite, até onde não podemos suportar. E qual seria a tentação? Não nos deixe cair em tentação, não perdoar. Satanás está dizendo assim: Eliseu, tu vai perdoar aquele cara, tudo que ele te fez, agora tu vai perdoar ele. É Satanás, não vai ver. Qual seria? Por isso que Jesus coloca aqui: não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. O mal é Satanás falando no teu ouvido para te não perdoar, para te ganhar a tua alma, para te perder, na verdade. Você salva, é o mal. E nós podemos aplicar em várias, não deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação, livra do mal. Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu estou tentado a largar minha esposa, mesmo que ela não tenha me traído. Eu estou tentado a largar ela por uma mulher mais jovem. Estou tentado. Senhor, não me deixe em tentação, falar mal também do outro irmão, amarra minha boca, irmão. Não deixe, Senhor, não deixe eu cair em tentação. Senhor, eu tenho uma namorada tão linda ali, não me deixe cair em tentação. Faça o que eu espero ela até o casamento. Eu sei que para todo mundo isso aqui é comum, mas para ti eu sei que não é comum. Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal, porque
porque o mal está me dizendo: ei, tu vai esperar um casamento? Não me deixe cair em tentação. Para todo mundo isso é comum, mas para ti não é. Isso não é o normal de Deus. Por isso, Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, não me deixe cair em tentação, parar de orar em casa, ver essas coisas que não te agradam, Senhor. Ô Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. E aí finaliza Jesus: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que oração instrutiva para nossas vidas é a oração do Pai Nosso. Podemos talvez tirar mais coisas daqui, mas foi algumas coisas que separei aqui. Então, irmãos, nós não conseguimos fazer uma casa, a nossa casa, como uma igreja, se nós não perseverarmos em oração com Deus. Porque pode ser alguma coisa que nós estamos fazendo que não agrada a Deus. Senhor, o que é que eu estou fazendo que não está te agradando? Por que a minha esposa não se converteu? Eu estou convertido. Por que meu marido não se converteu? Eu estou aqui. Por que meu filho não quer saber de ti? Será que é uma coisa que está te agradando? Por que não é recebido em minha casa? Por que na minha casa não toca louvores? Não temos prazer em falar do teu reino, do teu amor, do teu evangelho? Por que minha vida está bagunçada? Que venha o teu reino através de mim, me use, Senhor. Que eu possa dar testemunho de vida através dos meus amigos, através de mim, com meus amigos, com a minha esposa, com meus filhos. Não faça que eu seja mais um hipócrita. Não seja que eu seja hipócrita. Porque muitas das vezes eu posso estar aqui falando das coisas de Deus, mas a minha filha pode estar ali, o papai sai a capa. Lá em casa, me livra disso, Senhor. Que eu não caia nessa tentação. Que eu não caia nessa tentação de me promover através do Evangelho, através da oração. Que eu não caia nessa tentação. Na tentação do dinheiro. Que eu não caia na tentação de... O país está passando uma situação tão terrível, eu estou tão tentado a fazer uma coisa errada no meu trabalho. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Porque o teu é o reino, o poder e a glória. Eu possa confiar em ti, descansar em ti. Que a minha casa possa ser uma casa de oração. Que a minha filha possa ser usada por ti, as minhas filhas. E eu te consagro elas a ti, Deus. Que meu casamento possa ser inspiração para outros casamentos. Não me deixe cair em tentação, Senhor. Usa-nos. Que eu possa dar testemunho. Mesmo aqui, usa-nos. Que eu não possa cair nesse mesmo erro de pessoas religiosas. Porque é isso que acontece, meus irmãos. Tem 3 formas de um homem de Deus cair ou mulher: poder, dinheiro e sexo. Que eu não possa cair nesse. Não deixe cair em tentação. Me livra do mal. Que a partir de hoje, irmão, possamos sair daqui com o coração cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E se eu tenho alguém que eu não falo há mais de anos, meses, eu não consigo perdoar, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa tocar no seu coração e você ligar para essa pessoa: irmão, fulano, eu te perdoo. Mas como eu te perdoo? Em nome de Jesus eu te perdoo. Porque o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Pai, eu quero voltar a falar contigo. Meu irmão, minha mãe, meu amigo de trabalho, vem cá, toca na minha mão. Eu não preciso andar com essa pessoa, mas em nome de Jesus eu vou liberar perdão, porque o verdadeiro preso é a pessoa que não libera. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar, irmão.